Pronto. Pois bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula, para a nossa última aula de processo penal. Vamos nós aqui para a nossa última aula de processo penal. Na última aula, nós paramos ali no meio do tema de nulidades. Hoje nós vamos encerrar falando de nulidades em espécie e vamos entrar na matéria de recurso também. Conforme eu já disse, nós vamos projetar a matéria aí para vocês, projetar os slides para vocês poderem acompanhar a aula. Quem eventualmente tiver qualquer questionamento para fazer, como eu projeto a tela para vocês, eu não vou estar vendo essa imagem aqui do Meet. Então, quem tiver qualquer questionamento para fazer, pode abrir o áudio e fazer o questionamento aí de maneira oral, porque eu não vou estar vendo o chat, não vou estar visualizando. Muito provavelmente deve existir esse recurso, só que eu sou fiote, e eu, ou uma coisa ou outra. Tranquilo? Vamos lá, gente, vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência aqui. Deixa eu... Alguém vai abrir o áudio aí e confirmar para mim se vocês estão visualizando a tela da aula aqui, os slides da aula. Estão visualizando aí? Sim, professor. Ótimo. Nós, na última aula, nosso tema é nulidade, não é? Nós falamos que nulidade, a grosso modo, é um vício processual, é uma violação a normas processuais no processo. Dissemos que nós temos uma regulamentação própria, está lá entre 563 e 573. Nós temos esses vícios processuais, são de 4 espécies: irregularidade, nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência. Na irregularidade, nós temos não atendimento a normas formais sem qualquer relevância. Na nulidade relativa, nós temos violação a normas estabelecidas pelo ordenamento infraconstitucional, que são normas estabelecidas no interesse predominante das partes. Na nulidade, isso na nulidade relativa, correto. Na nulidade absoluta, nós também nós temos ofensa ao texto constitucional, e são normas estabelecidas não no interesse da parte, mas sim no interesse da própria jurisdição. E, por fim, nós tivemos inexistência, que é um ato, que é aquele que não reúne os mínimos elementos necessários para existir como ato jurídico. Falamos dos princípios e terminamos exatamente no princípio aqui, na súmula 160, no princípio da não preclusão ou do pronunciamento de ofício. Hoje vamos iniciar falando de nulidades em espécie. Pois bem, gente, vamos lá. Olha só, as nulidades em espécie vêm regulamentadas no artigo 564 do Código de Processo Penal. Nós vemos aqui uma relação de nulidades previstas no CPP, e tenho que dizer que as nulidades não são somente essas, porque como nós vimos em nulidades absolutas, por exemplo, nós temos desrespeito a texto constitucional. E aqui, no 564, estão relacionadas apenas as nulidades previstas no CPP, correto? Mas falemos delas. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos, está no 564. Inciso 1, por incompetência, suspeição ou suborno de juiz. A incompetência referida aqui no inciso 1, gente, abarca tanto a incompetência que vocês já estudaram
tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa. Abarca tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa. E aqui o interessante é o seguinte, olha só, vocês viram quando vocês estudaram competência, vocês viram que nós temos competência em razão da matéria, nós temos competência hierárquica, nós temos competência geral e especial, nós temos divisão de competência de nós temos várias espécies de competência no estudo da matéria. Pois bem, temos também a competência territorial, No que diz respeito à nulidade, especificamente no que tange ao tema competência, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que, se a incompetência for territorial, nós vamos estar diante de uma nulidade relativa. Que, se não for alegada em tempo oportuno, convalida. Se nós estivermos diante de qualquer outra incompetência em razão da matéria, incompetência hierárquica, se estivermos diante de alguém que é detentor de foro privilegiado, se nós tivermos qualquer outra incompetência, essa incompetência é absoluta, e sendo absoluta, não se convalida. Correto? Suspeição. Aqui na suspeição, nós temos não só no tópico suspeição, previsto aqui no inciso 1, nós temos não só a suspeição propriamente dita, como também a o impedimento. Nós temos não só a suspeição propriamente dita, como também o impedimento. Vocês estudaram impedimento e suspeição no semestre passado. Vamos aqui ao artigo, cadê aqui? Código de Processo Penal. Está lá no 252, impedimento e suspeição, estão lá no 252 e 254 do CPP. Vamos lá. 252 e 254. Aqui. 252 traz caso de impedimento, só para vocês recordarem. O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, 1, tiver funcionado seu cônjuge parente ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, veja, quando atua no mesmo processo, exercendo qualquer dessas funções aqui, cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau. Se ele próprio tiver desempenhado qualquer outra das funções. Então, vocês vejam que aqui o 252, ele traz casos de impedimento. Inciso 3, se ele tiver funcionado como juiz em outra instância, suponhamos que se trate de um desembargador, e ele tem atuado neste mesmo processo na primeira instância, ele é impedido. Nos casos de impedimento, como eu disse para vocês, a suspeição prevista lá, essa suspeição aqui prevista no inciso 1 do 564, ela abarca tanto a suspeição propriamente dita, quanto o impedimento. No caso do 252, nós estamos diante de impedimento, aqui são juízes impedidos. Se o juiz for impedido, o ato por ele praticado é tido como inexistente. Nós não estamos nem diante de uma nulidade absoluta, não. Nós vamos estar diante de um ato, é um vício processual também, e é um vício processual na modalidade inexistência. O ato é tido como inexistente. Por outro lado, se nós estivermos diante de um juiz suspeito, e a suspeição está no artigo 254,
Vamos lá, só para vocês se recordarem. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente, descendente, estiver respondendo por processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge, parente consanguíneo, afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Enfim, o 254, ele traz casos de suspeição. Se nós estivermos diante de suspeição, aí nós não vamos estar diante de um ato inexistente. Nós vamos estar diante de uma nulidade absoluta. Então, mais uma vez, na suspeição, que envolve tanto o impedimento quanto a suspeição propriamente dita, se o juiz for impedido, nós vamos estar diante de um ato inexistente. Se o juiz for suspeito, lá na segundo 254 do CPP, nós vamos estar diante de uma nulidade absoluta. Tranquilo? Suborno do juiz, terceira previsão aí constante no inciso 1. O suborno do juiz aqui, gente, o suborno aqui do juiz, vocês se recordem lá das aulas de direito penal, nesta modalidade aqui de nulidade, nós estamos abarca tanto a prevaricação. Vocês se recordam quando o servidor público e o juiz é um servidor público, abarca tanto a prevaricação, quando ele deixa de praticar algo ou pratica algo movido por interesse pessoal e não no interesse da prestação do serviço propriamente, como também abarca a prevaricação e também a corrupção passiva, que é quando o juiz recebe dinheiro para decidir nesse ou naquele sentido, recebe algum benefício de natureza financeira. Tanto em um quanto em outro caso, tanto no caso de prevaricação quanto no caso de corrupção passiva, todas duas entram aqui na modalidade de suborno, em todos os dois casos, nós vamos estar diante de uma nulidade absoluta. Tranquilo? Incompetência, se a incompetência for, mais uma vez, incompetência, se a incompetência for territorial, nulidade relativa. Se a incompetência for de qualquer outra modalidade, nulidade absoluta. Suspeição, nós temos aqui tanto a suspeição propriamente dita quanto o impedimento. Se estivermos diante de um juiz impedido, os atos por ele praticados são inexistentes. Se estivermos diante de um juiz suspeito, os atos por ele praticados são eivados de nulidade absoluta. Suborno. Suborno abarca tanto a prevaricação quanto a corrupção passiva. Se nós estivermos diante de qualquer uma delas, ambas são nulidade, os atos praticados movidos por prevaricação ou por corrupção passiva, esses atos praticados por esse juiz são eivados de nulidade absoluta. Tranquilo? Inciso 2. Ilegitimidade de parte. Ilegitimidade de parte. A ilegitimidade de parte prevista aqui no inciso 2, nós temos dois tipos de legitimidade. Nós temos a chamada ilegitimidade para a causa, ou ilegitimidade ad causam, e ilegitimidade para o processo. Ilegitimidade de causa e ilegitimidade para o processo. Quando é que ocorre a ilegitimidade de causa? A ilegitimidade de causa é quando nós temos integrado na relação processual como parte, quem não deveria ser. Nessa circunstância, nós estamos diante da ilegitimidade para a causa. Suponhamos que o Ministério Público tenha proposto a ação em face de uma testemunha ou em face de uma vítima. A testemunha e a vítima não estão, elas podem integrar o processo? Podem,
na qualidade de testemunha e na qualidade de vítima. Elas não podem integrar a relação processual na qualidade de réus. Se a ação for proposta contra a vítima ou contra uma testemunha, nós vamos estar diante da ilegitimidade para funcionar como parte. Nós vamos estar diante da ilegitimidade de causa. Nesta circunstância, a nulidade é absoluta. A nulidade é absoluta. O ato não há convalidação deste ato. Se a ação, ao contrário, for proposta contra a pessoa correta, contra quem deveria ser processado realmente, se ela foi proposta contra o réu. Porém, se eventualmente o réu não estiver representado por profissional habilitado, se ele não estiver representado por um advogado, seja esse um advogado, ou melhor dizendo, vamos a outro exemplo. Se nós estivermos diante, porque se for proposto por quem não está representado, nós vamos estar diante de uma nulidade absoluta. Vamos pensar diferente. Nas ações penais privadas, em que elas são propostas pela vítima. Se a vítima, eventualmente, se a ação for proposta pela vítima, não se valendo de um profissional, seja um defensor público, um advogado dativo ou um advogado constituído, se ela não tiver sido proposta por um profissional habilitado, nós vamos estar diante de uma nulidade, diante de uma ilegitimidade para o processo. Essa é uma nulidade relativa, essa pode ser suprida a qualquer tempo. Essa pode ser suprida a qualquer tempo. Nós vamos estar diante de uma ilegitimidade para o processo. Ilegitimidade para o processo. Por fim, gente, o inciso 3, que também relaciona nulidades, e mais uma vez, o 564, ele não traz todas as nulidades, ele prevê nulidades, porém não traz todas. Nós temos em outras partes do Código, e também sabemos que na nulidade absoluta nós temos desrespeito a normas constitucionais. O inciso 3, ele traz situações pontuais em que nós temos nulidades processuais. Eu relacionei aqui apenas algumas, mas existem várias outras alíneas. Eu trouxe aqui apenas as 3 primeiras para vocês, a título de exemplo, para vocês verem a título de exemplo. Se falta das fórmulas ou dos termos, por falta das fórmulas ou termos seguintes, perdão. A linha A denúncia ou a queixa e a representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: denúncia, queixa, representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. Vocês se lembram, e aí eu não sei se com a turma de vocês nós chegamos a visualizar um modelo de denúncia, mas o artigo 41, ele traz os termos que devem constar numa denúncia. Deve ser proposta pelo Ministério Público, deve conter a descrição do fato, deve conter a tipificação, deve conter o rol de testemunhas. Se a denúncia não obedecer a essa fórmula prevista no artigo 41, nós vamos estar diante de uma nulidade. A linha B, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio, ressalvado o disposto no artigo 167. Para aqueles crimes que deixam vestígio, vocês se recordam, nós sempre falamos aí ao longo do semestre, para você ter responsabilização no direito penal, você precisa, para a propositura da ação, logo lá no principinho, e mais ainda, quando da instauração de um inquérito policial,
você precisa de materialidade e indícios de autoria. Isso para a propositura. Para a propositura para o inquérito policial, para o indiciamento ao final do inquérito e para a propositura da ação por meio da denúncia. Você precisa de materialidade e indícios de autoria. Indícios de autoria são indicativos de quem é o autor. Materialidade é prova da ocorrência do delito. Como é que se prova a materialidade? Nos crimes que deixam vestígios, se prova por meio de exame de corpo de delito. Se nós estivermos falando de um crime de homicídio, se faz necessário submeter a vítima ao exame de corpo de delito, para identificar a causa-mortes, para identificar eventuais lesões provocadas por meio da agressão sofrida. Nós precisamos do exame de corpo de delito. Caso não tenhamos esse exame de corpo de delito, nós vamos estar diante de uma nulidade. Lógico que nós temos uma ressalva aqui feita no artigo 167, porque senão ficaria muito fácil, né? Seria interessante, era só sumir com o corpo no crime de homicídio, por exemplo, para não responder. Aí nós temos aqui o 167, que o 167 é a ressalva feita na linha B do inciso 3 do 564. O que consta nessa ressalva? Não sendo possível o exame do corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nós tivemos aí o caso clássico, né, lá do goleiro Bruno, não foi localizado o corpo da vítima, não foi localizado o corpo da vítima. É um crime que deixa vestígios, um crime de homicídio, ele deixa vestígios, você tem, nem que for o pó daquele que foi morto por meio aí foi ateado fogo na pessoa, nem que for o pó do restante ali do fogo, o crime de homicídio ele deixa vestígios. Porém, se não existirem esses vestígios por terem desaparecido, a prova testemunhal pode suprir essa falta. Mas havendo vestígios, caso não haja exame de corpo de delito, nós vamos estar diante de uma nulidade. E a linha C, a nomeação de defensor de réu presente, que não o tiver, ou ausente, e de curador ao menor de 21 anos. Aqui nós já até fizemos referência a isso aí em exemplos anteriores. Se nós estivermos diante de um réu indefeso, seja ele presente que não nomeou advogado, e aí ele deve estar assistido, seja o réu presente ou ausente, né? Porque ele pode ter sido citado e não ter sido encontrado, pode ter sido determinada a sua citação e ele não foi encontrado, seja réu presente, seja réu ausente, se não tiver acompanhado de defensor, se ele não nomear defensor, o juiz lhe dá um defensor dativo ou ele é assistido pela defensoria. Mas se não tiver profissional habilitado de nenhuma natureza para acompanhá-lo, ou mesmo se tratar de um réu menor de 21 anos, se ele não tiver curador, neste caso, também nós vamos estar diante de uma nulidade prevista expressamente no 564. Vejam vocês que aqui o inciso 3, conforme eu já havia dito, são apenas as alíneas A, B e C, são apenas exemplos de nulidade específicas previstas em lei. O próprio inciso 3, ele traz outros exemplos e, mais uma vez, as nulidades não se restringem ao artigo 564. Tranquilo? Momentos, gente. Momento para alegação, para arguição das nulidades relativas. Nós dissemos que a nulidade relativa, se ela
não for alegada a tempo, ela convalida, não é isso? Então, nós precisamos saber qual é este momento. Qual o momento que eu devo alegar, qual o momento que eu devo arguir uma nulidade relativa para que ela não se convalide. Este momento está previsto lá no artigo 571. Só que eu tenho que fazer a seguinte observação com vocês. O artigo 571 no Código de Processo Penal, como vários outros dispositivos do Código de Processo Penal, ou eles estão tacitamente revogados, ou eles estão desatualizados. Ou eles estão tacitamente revogados, ou eles estão desatualizados. Em razão disso, do artigo 571, eu destaquei apenas alguns incisos, como disse, os não destacados ou estão tacitamente revogados ou estão desatualizados. Então, vamos fazer referência aqui aos incisos que têm validade, que têm aplicabilidade. Olha lá, vamos ao caput primeiro. As nulidades deverão ser arguídas. Inciso 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Nós falamos há pouco de procedimento de júri. Vocês se recordam que no procedimento de júri nós temos duas fases. Nós temos aquela fase que se procede perante o juiz de direito, e nós temos a fase que se procede perante o tribunal do júri. A atuação exclusiva do juiz de direito encerra com a pronúncia. Vocês se recordam que a pronúncia é um reconhecimento pelo juiz de que se trata de um crime doloso contra a vida, e então há o encaminhamento do processo para o tribunal do júri. Eventuais nulidades ocorridas após a pronúncia, elas devem ser alegadas sob pena de convalidação, elas devem ser alegadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Esse anúncio de julgamento e apregoamento das partes estão previstos lá no artigo 447. Vocês se recordam que nós falamos da necessidade de que eventuais, e aí nós teremos um desrespeito à norma processual, eventuais documentos juntados após a pronúncia tem que ser dado ciência à parte contrária. Se eventualmente não for dar ciência à parte contrária, nós vamos estar diante de uma nulidade. Nulidade ocorrida após a pronúncia. Que momento que eu tenho que alegar essa nulidade? Que momento que eu, parte prejudicada, seja acusação, seja defesa, qual é o momento para eu arguir essa nulidade? O momento é assim que é anunciado o julgamento no plenário do júri e apregoado às partes. Tranquilo? Inciso 7. Se verificadas após decisão de primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Se nós estivermos diante de uma nulidade, nós sabemos que, se a gente der tempo de nós falarmos aqui na sequência, eu acho que vai dar, o processo, nós temos a previsão do recurso, o processo ele pode se dar tanto, o processo ele pode tramitar na primeira instância e, em havendo recurso, ele tramita na segunda instância. Quando da interposição de um recurso, a interposição do recurso se dá no momento e a apresentação das razões recursais se dá num segundo momento. Num primeiro momento, eu vou lá e me manifesto no processo, senhor juiz, eu quero recorrer. Num segundo momento, o juiz me intima e fala, apresente suas razões de recurso. São dois momentos. E aí você vai fundamentar o porquê que você
não concorda com a decisão e por que você está querendo a modificação dessa decisão. Pois bem, se a nulidade ocorrer após a decisão da primeira instância, após a decisão do juiz de direito, a nulidade eu vou ter que alegá-la nas razões de recurso. Eu interpus o recurso, a nulidade ocorreu depois da decisão de primeira instância. Eu interpus o recurso, manifestei-me, juiz, eu quero recorrer. A alegação de eventual nulidade ocorrida após essa decisão da qual eu recorri, a nulidade eu vou ter que apresentá-la, vou ter que arguí-la quando da apresentação das minhas razões de recurso, que é o segundo momento desse meu exercício do direito de recorrer. Ou nas razões de recurso, ou assim que é anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Quando do anúncio do julgamento no tribunal, eu posso solicitar sustentação oral perante os desembargadores, e se eu não aleguei, se eu perdi a oportunidade de arguir a nulidade nas razões de recurso, ou se essas ocorreram após a apresentação das razões de recurso, o momento apropriado para eu alegá-las é no plenário do tribunal, quando eu for fazer a sustentação oral. Tranquilo? Inciso 8, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão de tribunal, logo após ocorrerem. Se a nulidade, e aí nós não estamos falando de nulidade ocorrida na tramitação do processo, na produção de documentos ou na não intimação para determinado ato ou para ciência, enfim, se a nulidade ocorrer no plenário, seja em audiência perante o juiz de direito, seja no plenário do tribunal do júri, seja na sessão do tribunal, se nós estamos lá, os desembargadores estão reunidos para fazer o julgamento do recurso que eu interpus e a nulidade ocorreu no julgamento do recurso, a arguição dessa nulidade tem que ser feita logo depois de elas ocorrerem, no próprio plenário, na própria audiência ou na própria sessão do tribunal, sob pena de convalidação. Pois bem, gente, estes são momentos indicados para a arguição das nulidades relativas. Vocês viram que eu destaquei dos 8 incisos, eu destaquei apenas estes 3, porque os demais estão desatualizados ou tacitamente revogados. Assim também como o 564, o 571, ele traz momentos para a arguição de nulidade, mas ele não exaure o tema, não. Nós temos em outros dispositivos do Código de Processo Penal, nós temos previsão de oportunidades para se alegar nulidades relativas. O que vocês têm que saber no que diz respeito ao 571 é que alguns desses incisos estão desatualizados ou tacitamente revogados. Tranquilo? No que diz respeito à nulidade, alguma dúvida aí? Professor? Pode falar. Só isso mesmo, o 571, o senhor estava falando que tem alguns que estão revogados, alguns incisos, né, professor? Exato. Esses que eu não destaquei, ou estão revogados ou estão desatualizados. Eles, às vezes, fazem referência, por exemplo, ao número de artigo, que hoje regulamenta outro tema. O Código de Processo Penal é muito antigo, né? E aí ele teve atualizações pontuais, e nessas atualizações pontuais, em determinados pontos, ele ficou desatualizado.
ou desatualizado ou realmente tacitamente revogado. Tranquilo? Muito obrigado, professor. Por nada. Vamos falar um pouquinho aqui, já que nós ainda temos um tempinho. Ainda temos pouco tempo. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Só uma noção introdutória para vocês a respeito de recurso. A respeito de recurso, eu encaminhei esse material para líder há pouco. Eu não sabia realmente, sabia nem se vocês iriam animar, né? Porque um monte de gente aí que não está assistindo aula, passadas as avaliações. Estão visualizando aí a projeção dos slides do recurso? Estão, gente? Vamos lá. Vamos falar de recurso aqui. Olha lá, gente. Recurso. Vamos começar do princípio. Conceito. O que é recurso? Recurso é providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, consistente em um meio de se obter nova apreciação da decisão ou situação processual, com o fim de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la. Mais uma vez, recurso é a providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, consistente em um meio de se obter nova apreciação da decisão ou situação processual, com o fim de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la. Gente, olha lá, vamos destrinchar esse conceito aqui. Providência legal, o recurso é um instituto jurídico. Agora vejam, ela pode ser imposta ao juiz ou concedida à parte interessada. Por que o recurso ele pode ser imposto ao juiz ou concedido à parte interessada? Nós vamos ver que o recurso ele apresenta a característica de que ele, assim também como a propositura da ação, precisa da iniciativa da parte, no processo penal, na imensa maioria dos casos, aquele que propõe a ação é o Ministério Público, nós temos algumas ações penais privadas, mas assim também como a propositura da ação precisa da manifestação da parte, a interposição de recurso é da mesma forma. Por isso que se fala que é uma providência legal concedida à parte interessada. Concedida à parte interessada ou imposta ao juiz. Por quê? Como, em que circunstâncias existiria a imposição do juiz ao juiz de um recurso? Nós vamos ver, existem alguns recursos que são chamados recursos de ofício. Via de regra, o recurso, ele é voluntário, ele precisa da iniciativa da parte interessada. E quem é a parte interessada, como nós vamos ver? Interessada é aquela, é a parte cuja decisão lhe foi desfavorável. Ocorre que, além desses recursos que são movidos por iniciativa da parte, nós temos determinadas decisões que, por determinação legal, por imposição legal, elas, para terem validade, o próprio juiz remete o processo à instância superior. Por isso que se fala que determinadas decisões são
impostas, determinados recursos são impostos ao juiz de direito. Consistente em um meio de se obter nova apreciação da decisão ou situação processual, por meio do recurso, o que a gente quer é que o judiciário novamente analise a demanda. Num primeiro momento, ele analisou quando da propositura da ação, o juiz encerrou a sua atuação, encerrou a sua jurisdição quando da decisão. Ao interpor um recurso, o que eu quero é que o judiciário novamente analise a causa. A decisão me foi desfavorável e eu quero que novamente seja analisado. Por isso que se fala em um meio de se obter nova apreciação. Nova apreciação da decisão judicial, da decisão ou situação processual. Nós sabemos que nós temos normas de direito material, que no direito penal são as leis que estabelecem, na área penal, são as leis que estabelecem os que preveem os crimes, essas são normas de direito material, como também nós temos normas de direito processual, normas de direito formal. São as normas de direito processual, que é este tema que nós estamos estudando, é o processo penal propriamente dito. Se em uma decisão que me foi desfavorável há um desrespeito, ou pelo menos uma interpretação que me é desfavorável de norma de direito material, se me é atribuído o cometimento de um crime, nós vamos estar diante, por meio do recurso, eu quero que a situação, que a decisão seja reapreciada. Se o que me é desfavorável não foi o desrespeito ou uma interpretação equivocada de uma norma de direito material, mas sim de uma norma processual, nós estudamos aí uma série de institutos de direito processual, vocês estudaram competência, vocês estudaram rito processual, vocês estudaram procedimento. Se o desrespeito for alguma norma processual, o que eu vou querer rever por meio do recurso é uma situação processual. E o que eu quero com este recurso? Eu quero corrigi-la, se nós estivermos diante de um desrespeito a uma norma processual. Eu quero modificá-la, se a decisão ao interpretar uma norma de direito material, me foi desfavorável. E aí, quando eu estou falando que me foi desfavorável, eu posso estar falando tanto da acusação quanto da defesa. Houve uma absolvição, havendo uma absolvição, a decisão é desfavorável à acusação, ou houve uma condenação. Havendo uma condenação, a decisão é desfavorável à defesa. Em qualquer das duas situações, eu vou querer modificar essa decisão ou mesmo confirmá-la. E essa confirmação, este propósito de confirmação, ela se dá nos recursos de ofício. Nós vamos ver que determinadas decisões, elas somente passam a ter validade a partir do momento em que elas são confirmadas na instância superior. Por isso que se fala que determinado recurso tem por propósito confirmação da decisão. Correto? Olha lá, gente. O recurso ele apresenta alguns pressupostos. O recurso apresenta alguns pressupostos. Vamos falar de cada um deles. Primeiro pressuposto. Os pressupostos eles são objetivos ou subjetivos. Primeiro dos pressupostos objetivos. O recurso tem que ser cabível. O que é recurso cabível? O que quer dizer o cabimento? Existem vários tipos de recurso. Nós temos os principais no processo penal. É a apelação e recurso em sítio distrito. Mas, além de apelação e recurso em sítio distrito, nós temos embargo de declaração, nós temos carta testemunhável, nós temos, e aí já são ações, mas também são para questionar a atuação judicial. Nós temos o habeas corpus, nós temos o mandado de segurança,
são todos recursos previstos em lei. São todos recursos previstos em lei. Se, para que eu recorra, o recurso ele tem que ser previsto em lei. Daí que se fala em cabimento. Para que caiba o recurso, para que seja possível a interposição de recurso, o recurso tem que estar previsto em lei. Eu não posso me valer de qualquer pedido de revisão, eu não posso me valer de um pedido de revisão, porque o que se quer com recurso é a revisão. Eu não posso me valer de um pedido de revisão que não esteja previsto em lei. Ele não será cabível. Segundo pressuposto objetivo, o recurso tem que ser adequado. O recurso tem que ser adequado, adequação. Por que se fala em adequação, gente? Não é à toa que nós temos essas várias modalidades de recurso. Apelação, recurso de distrito, embargo de declaração, carta testemunhável, não é à toa. Cada um desses recursos tem um propósito. Cada um desses recursos tem um propósito. Eu somente, para que eu atinja este outro pressuposto objetivo, eu tenho que me utilizar do recurso adequado. Se o meu propósito for rever uma condenação, eu não posso, no mérito, eu não posso me valer de um recurso em sítio distrito. Como também nós vamos ver que nós temos situações previstas para o recurso em sítio distrito em que eu não posso me valer de uma apelação. O recurso tem que ser adequado, segundo as normas estabelecidas no processo, no Código de Processo Penal. Apesar, gente, e aí o direito é sempre interessante, que ele sempre tem uma regra e uma exceção, né, para dificultar a vida da gente. Apesar dessa necessidade de haver adequação, existe a fungibilidade de recurso. E o que quer isso dizer? Nós sabemos que, em razão de haver pedidos de tudo quanto é natureza, o judiciário ser demandado com os mais diversos propósitos, em resposta a esses inúmeros pedidos, nós também podemos ter decisões em inúmeros sentidos. Em razão dessa possibilidade imensa de decisões, dos mais diversos fundamentos, condenações, absolvições e nulidades, decretação de nulidades, condenações e absolvições sobre os mais diversos fundamentos, nós podemos estar diante de uma situação que não seja claramente, que não seja específica, prevista assim de maneira clara, evidente na lei. Daí a possibilidade de que ela seja possível, pelo menos numa primeira visualização, de ser questionável por meio de um ou outro recurso. Vamos falar dos recursos clássicos aqui. Por meio, pode ser que uma determinada situação, dada a sua complexidade, a sua não previsão expressa na lei processual, que uns validamente, uns entendam que o pedido de reanálise deveria ser feito por meio de um recurso, por meio de uma apelação, e outros validamente entendam que esse pedido de reanálise deveria ser feito por meio de um recurso sítio distrito. Diante dessas possibilidades, um recurso pode ser interposto por outro, daí se falar em fungibilidade. Porém, essa interposição de um recurso por outro deve observar o que está estabelecido lá nos artigos 579. Vamos lá no 579. Artigo 579. Essa possibilidade, essa fungibilidade, essa possibilidade de fungibilidade, tem que observar o que está previsto lá no 579. Vamos lá. 579. Aqui. Olha lá. Aqui, ó.
Salvo na hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Salvo na hipótese de má-fé. Estão vendo vocês? Quando não há má-fé? Não há má-fé quando validamente, nós podemos interpretar que para determinada situação, o pedido de requestionamento poderia ser feito por meio de um ou outro recurso. Nós não estamos diante de uma situação expressa, clara, evidente, de que seria apelação, ou clara e evidente de que seria recurso a sentido estrito. Nós estamos diante de uma situação dúbia. Se estamos diante de uma situação dúbia, a interposição de um recurso por outro, na interposição de um recurso por outro, não haverá má-fé. Pois bem, essa possibilidade, essa fungibilidade, porém, ela não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Mesmo não havendo má-fé, ela não é absoluta. Por quê? Nós vamos ver, e é o próximo pressuposto objetivo aqui dos recursos, o recurso ele tem que ser tempestivo. Todo recurso ele tem um prazo para interposição. Uns 5 dias, outros 8 dias, outros 10 dias. Vamos falar aqui apenas por hipótese, apenas para compreendermos. Suponhamos que para a interposição de recurso em sentido estrito seja 5 dias. E se a interposição de apelação, se for apelação, o prazo para interposição são 10 dias. Correto? 5 dias recurso em sentido estrito, 10 dias para apelação. Se diante de uma decisão, eu, de maneira válida, não com má-fé, não valendo-me de má-fé, de maneira válida, se em determinada situação eu interponho recurso de apelação quando deveria ser interposto um recurso em sentido estrito, sendo o recurso em sentido estrito em 5 dias, prazo para interposição 5 dias, e o recurso de apelação, prazo para interposição 10 dias, se ao invés de interpor um recurso em sentido estrito, eu interponho um recurso de apelação, para que o juiz possa receber o recurso de apelação como se fosse um recurso em sentido estrito, eu tenho que interpor esse recurso de apelação dentro deste prazo de 5 dias. Há fungibilidade? Há possibilidade de fungibilidade, de recebimento de um por outro? Há, sim. Se nós estamos diante de uma situação dúbia, se nós não estamos diante de má-fé, há, sim, a possibilidade de recebimento de um pelo outro. Porém, caso eu interponha o recurso errado, eu vou ter que interpor o recurso errado dentro do prazo do recurso certo. O recurso cabível seria recurso em sentido estrito, prazo de interposição 5 dias, e eu interpus uma apelação, prazo de interposição 10 dias. Se eu interpuser a apelação no 7º dia, o juiz não receberá essa apelação como recurso em sentido estrito. Por quê? Porque já estouraram 5 dias. Se eu interponho essa apelação passados 3 dias, o juiz pode receber essa apelação como recurso em sentido estrito? Pode. Por quê? Porque o prazo de recurso em sentido estrito é 5 dias. E eu obedeci os 5 dias, por mais que eu tenha interposto um recurso errado. Ele vai receber um pelo outro. Beleza? Tempestividade, gente. Outro pressuposto objetivo. Tempestividade. Todo recurso, ele tem, mais uma vez, tudo no direito funciona com prazo, né? Tudo no direito funciona com prazo. O recurso, para que um recurso possa ser analisado, ele tem que ser tempestivo. O que quer dizer um recurso ser tempestivo? Ele tem que obedecer o prazo estabelecido em lei. Ele tem que obedecer o prazo, a interposição dele tem que ser dentro do prazo estabelecido em lei. Como eu falei, 5 dias, alguns 5, outros 8, outros 10. Regularidade.
Regularidade. Olha só, nós estamos estudando processo penal. Nós estudamos procedimento, vimos que o procedimento tem normas próprias, nós estudamos tribunal do júri, vimos que o tribunal do júri tem normas próprias, nós acabamos de estudar nulidade, vimos que nulidade tem normas próprias. Com o tema recursos, não é diferente. Nós temos, os recursos são todos regulamentados. Nós temos normas próprias para o recurso de apelação, recurso de sentido estrito, carta testemunhável, recurso especial, recurso extraordinário, nós temos regulamento próprio para todos eles. Regularidade de um recurso quer dizer que, para a interposição deste recurso, para que esse recurso seja analisado, ele deve haver a obediência às normas que regulamentam o recurso. As normas que estabelecem o prazo, que estabelecem como vai ser a interposição, que estabelecem em que momento que deve ser arrazoado, que estabelece a previsão ou não de revisão pelo próprio juiz que prolatou a decisão, enfim. Para que haja interposição e para que haja análise do recurso, as normas que regulamentam este recurso devem ser obedecidas. Daí que se fala em regularidade. Pressuposto seguinte, vamos lá, aqui. Vamos lá no 578, antes disso. Artigo 578. Nós temos aqui disposições gerais a respeito de recursos. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Então, isso aqui nós temos esse aqui é uma regulamentação dos recursos em geral. Dos recursos em geral. Além dessa regulamentação aqui, que está aqui, são disposições gerais dos recursos, recursos em geral. Além disso, nós temos regulamentação de cada recurso em especial. Mas aqui é só a título de exemplo para vocês. Essa é uma norma que estabelece de que maneira o recurso deve ser interposto. O recurso pode ser interposto por petição, uma peça avulsa, ou por termo nos autos. Se estivéssemos falando aqui de processo, hoje já estamos com PJE, mas onde ainda há processos físicos, ou na própria ciência, por escrito lá, o representante, o advogado, manifesta o seu propósito, que vamos apelar da decisão. Isso é uma norma que tem que ser obedecida. O que quer isso dizer? Não basta ele chegar lá na secretaria e falar assim, ó, vou recorrer, virar as costas e sair. Nós não vamos estar diante da obediência aí de uma norma geral prevista para regulamentação de recursos. Então, deve haver regularidade. Deve haver regularidade. Ausência de fatos impeditivos. Ausência de fatos impeditivos. Olha só, gente. Nessa análise aqui de fatos impeditivos e ausência de fatos impeditivos e ausência de fatos extintivos, nós temos que saber qual o momento em que se dá o ato para nós dizermos se estamos diante, qual o momento em que se dá o ato e por que maneira esse ato é realizado para dizermos se estamos diante de um fato impeditivo ou de um fato extintivo. Vamos lá. Vamos falar de fatos impeditivos. A ausência de fatos impeditivos. Para que possa haver a interposição do recurso, nós não podemos estar diante de um fato que impeça essa interposição. Um fato clássico que impede a interposição de um recurso é a renúncia. A renúncia. Como eu disse para vocês, nós temos
um prazo para que haja a interposição do recurso. A depender do recurso, cada recurso tem seu prazo. Se dentro deste prazo de interposição de recursos, suponhamos que nós temos ali 10 dias para interpor um recurso de qualquer natureza. Mais uma vez, a título de exemplo apenas. 10 dias para apelar. Suponhamos que eu tenha 10 dias para apelar. Assim que meu advogado comparece lá no fórum, na secretaria da vara lá, e verifica que a decisão me foi desfavorável, se naquele momento ali em que toma ciência, o advogado simplesmente manifesta-se no sentido de que renuncia ao seu direito de recorrer, nós vamos renunciar ao nosso direito de recorrer, por mais que a decisão nos tenha sido desfavorável, a pena aplicada foi justa, ou o juiz deu uma interpretação, o juiz decotou qualificadoras, enfim, se a decisão ela me foi justa, e eu, tomando ciência da decisão, naquele mesmo ato, eu me manifesto no sentido de que não vou exercer o meu direito de recorrer, eu estou renunciando ao meu direito de recorrer. Este é um fato impeditivo. Por que ele impede? Porque ele antecede o exercício do direito de recurso. Por isso que ele é um fato impeditivo. A súmula 705 faz referência, a súmula 705 do STF faz referência à renúncia, ao fato impeditivo. Quer ver? Vamos lá na súmula 705. Súmula 705. Aqui. Olha lá. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Mais uma vez, a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Olha só, gente, nós estamos aqui não só estudando, vocês já estudaram normas de direito penal, nós estamos estudando direito processual penal. Ao sair uma decisão, ao condenar uma pessoa, o juiz pode se manifestar, ter por fundamento normas de direito penal, eventualmente alguma norma de direito processual. Nós sabemos que o sentido de justiça, ele é meio desvinculado das normas legais, podemos dizer assim. Todo mundo tem uma ideia, de acordo com as suas convicções, do que é justo ou injusto. Mas a maioria das pessoas não tem ideia do que é legal e do que é ilegal. Isso, inclusive, falando de normas processuais, então, aí que não tem mesmo. Então, em função disso, a renúncia do réu, que é uma pessoa leiga, a renúncia do réu, a renúncia dele ao direito de apelação, manifestada sem assistência do seu defensor, que é um profissional técnico, que é um conhecedor da lei, não impede o conhecimento da apelação por esse interposta. Mesmo que o réu, o juiz acabou de sentenciar, a sentença está ali quentinha, acabou de sair do forno, o réu compareceu lá na secretaria, deu ciência no processo, virou para o chefe da secretaria e falou, olha, eu fui condenado, mas está bom, não vou recorrer. Se dentro do transcurso do prazo, o prazo era de 10 dias, se no 10º dia o advogado chegar lá e olhar a decisão e falar, não, peraí, ele manifestou que não vai recorrer, mas é porque ele não conhece. Aqui essa decisão, nós tivemos um desrespeito evidente à norma de direito processual. Ele não conhece direito processual, nós vamos apelar sim. Por mais que o réu tenha renunciado ao direito de apelação,
caso o seu defensor profissional técnico se manifeste no sentido de que quer sim apelar, vai haver sim, vai haver o exercício do direito de apelação, vai sim, a apelação interposta pelo defensor, ela é válida. Tranquilo? Professor, Pode falar. uma dúvida. É o seguinte, mas vamos supor que o defensor ele está lá e aí ele, de alguma forma, ele falou o seguinte, não, vamos tentar ver se eu consigo, neste caso, absolver o senhor. E aí, no caso, é sempre a última palavra será do advogado de defesa ou o réu, ele também tem certa liberdade para requerer ou não esse recurso, desde que este não fira que a decisão não fira algum direito processual, material ou constitucional? Uhum, entendi. Olha só, é exatamente isso que diz a súmula 705. Ela fala que, por mais que a pessoa possa ter aqui a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do seu defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Por mais que o réu tenha manifestado seu interesse em não apelar, se o defensor se manifestar nesse sentido, a apelação vai ser sim conhecida. A apelação vai ser sim conhecida. A negativa, a abertura, quando o réu ele abre mão do seu direito de apelar, ela não vincula o advogado, não. O advogado pode recorrer, sim. Tem uma forma do réu, se ele não quiser. Ele, a um só tempo, suponhamos que ele tenha tido uma reunião prévia com um advogado e falado, olha, eu não vou recorrer, eu não vou apelar, eu fui condenado, eu não vou apelar. O advogado, não, você tem que apelar sim. Tem uma forma dele impedir que o advogado recorra. É ele indo lá e destituindo, ele vai no processo e destitui o advogado. A partir do momento que ele destitui o advogado, aquele advogado não é mais o seu procurador, se ele eventualmente recorrer, não tem validade nenhuma. Mas, sendo ele o seu procurador, caso o advogado apele, ainda que o seu defensor tenha renunciado a esse direito de apelação, a apelação vai ter validade, mesmo que o seu cliente tenha renunciado ao direito. Tranquilo? Muito obrigado, professor. Por nada. Ausência, outro pressuposto objetivo. Ausência de fatos extintivos. Vamos lá. Quais são os fatos, como eu disse para vocês, esses fatos, para saber se se trata de renúncia, desistência ou deserção, vai depender do momento em que eles ocorrem. A renúncia ocorre no momento anterior à interposição do recurso. A desistência e a deserção ocorrem em momento posterior à interposição do recurso. Vamos lá. Nós vamos ver que existem dois momentos para quando se quer provocar a justiça para a reanálise de um caso. Nós temos o momento em que a parte manifesta o seu interesse de recorrer, e neste momento se dá a interposição do recurso, e nós temos um momento posterior em que a parte apresenta as suas razões de recurso, o porquê que ela está recorrendo. Num primeiro momento, ela diz que está recorrendo, num segundo momento, ela apresenta as razões, ela apresenta o fundamento do seu pedido de reanálise. Quando a pessoa interpõe o recurso, quando a parte interpõe o recurso, seja acusação, seja defesa, se ela, o réu, vamos falar do réu, o réu interpõe o recurso,
Se ele, neste prazo, porque depois de interposto o recurso, ele vai ser intimado para apresentar as contrarrazões. Se ele deixa transcorrer o prazo para apresentação das razões de recurso, sem que apresente essas razões, vamos lá? Primeiro ele teve 10 dias para recorrer, recorreu. Depois que ele interpôs o recurso, o juiz abriu a ele um prazo, suponhamos mais uma vez, de 10 dias para ele apresentar as razões de recurso. Se ele, nesses 10 dias que ele tem para apresentar as razões, se ele deixa transcorrer esses 10 dias sem apresentar essas razões, nós estamos diante da deserção. Nós estamos diante da deserção. É um fato extintivo. É um fato extintivo do direito de recorrer. Por mais que já tenha havido, por mais que tenha havido a interposição prévia, houve a interposição, mas o juiz, o desembargador, eles vão olhar, não é a interposição, eles precisam da razão de recurso. Eles vão analisar as razões de recurso apresentadas. Por mais que eu tenha interposto o recurso, se eu deixo transcorrer o prazo para a apresentação das razões de recurso, que é um segundo momento, sem apresentar essas razões, nós dissemos que nós estamos diante da deserção do recurso. Deserção do recurso. O recurso foi julgado, o recurso é tido como deserto. Tranquilo? Situação diferente é quando eu não deixo passar este prazo para apresentação dos recursos. Eu não simplesmente deixo transcorrer o prazo sem apresentar as razões de recurso. Neste prazo aqui, eu primeiro compareci lá na secretaria e falei, olha, me manifestei de maneira por peça avulsa ou no próprio processo, eu vou apelar. Este é o primeiro momento. Na desistência é quando, no prazo, depois de eu ter ido lá e manifestado meu interesse de recorrer, no prazo para apresentação das razões de recurso, eu novamente compareço à secretaria e expressamente informo, olha, eu havia interposto, sim, o recurso, mas eu estou desistindo do recurso. Na desistência, nós temos uma manifestação expressa, é a parte expressamente indo lá e manifestando, olha, estou desistindo do recurso, ponto. Isso é um fato extintivo do direito de recorrer. Já houve a interposição, só que houve a desistência expressa. Na deserção nós não temos a manifestação expressa. Porém, ao transcurso do prazo para apresentação de razões de recurso, ao transcurso deste prazo, sem a interposição, sem a apresentação das razões de recurso. Os fatos impeditivos são anteriores à interposição de recurso, os fatos extintivos são posteriores à interposição do recurso. Tranquilo? Estes são os pressupostos objetivos para a interposição de um recurso. Além dos pressupostos objetivos, nós temos aí os pressupostos subjetivos, pressupostos subjetivos. Olha lá. Os pressupostos subjetivos, eles dizem respeito às pessoas, àqueles que podem recorrer. Quem pode recorrer? Quem pode recorrer? Para se falar em pressupostos objetivos, nós temos que analisar dois aspectos desses pressupostos subjetivos, que são a legitimidade e o interesse jurídico. Legitimidade e interesse jurídico. Os pressupostos subjetivos vão estar atendidos se nós tivermos legitimidade e interesse jurídico. Quando nós falamos do estabelecimento de uma relação processual, nós sabemos que nós temos as figuras que atuam dentro de um processo. Nós temos autor,
réu, né? Nós temos Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal pública, nós temos a acusação feita pelo Ministério Público, nós temos a defesa do réu, nós temos o juiz, temos, eventualmente, testemunhas. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, nós temos o querelante, que é aquele que propõe a ação, nós temos o querelado, ou o réu, que é aquele em face de quem a ação é proposta. Quem é parte legítima para recorrer? Quem é parte legítima para recorrer é aquela que integra a relação processual. Mas aquela que integra a relação processual, seja na posição de acusação, seja na posição de defesa. Ou, excepcionalmente, quando estivermos falando de uma decisão onde há a previsão legal de recurso necessário, aí, neste caso, quem recorre é o próprio juiz de direito, ele recorre de ofício. A legitimidade, quem pode recorrer, está prevista lá no artigo 577 do Código de Processo. Vamos lá nele? 577 do Código de Processo Penal, está lá, ó, dentro das normas gerais. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, são os autores, Ministério Público da Ação Penal Pública, querelante da ação penal privada, ou pelo réu, o seu procurador ou defensor. Essas são as pessoas que têm legitimidade para interpor o recurso. E, como eu disse para vocês, tem algumas decisões que são sujeitas, por lei, ao duplo grau de jurisdição necessário. Neste caso, quem tem legitimidade para recorrer é o próprio juiz de direito. Mas, além da legitimidade, nós precisamos de ter interesse jurídico. Interesse jurídico. Para que a pessoa possa recorrer, quem é que tem interesse jurídico? Tem interesse jurídico, para que eu possa ter interesse jurídico, a decisão tem que ser desfavorável a mim. Judiciário é serviço público e nós temos que ter eficiência na prestação desse serviço público, não é isso? O processo, ele não é local de discussão acadêmica, não. Discussão acadêmica, neste momento aqui, que nós estamos fazendo o curso, para habilitá-los para o exercício, para atuação aí na área do direito. O processo, ele não é local para desenvolvimento de teses, não. Se eu fui absolvido em um processo em que era réu, se eu fui absolvido, mesmo que eu discorde dos fundamentos pelos quais eu fui absolvido, eu não tenho interesse jurídico para que o processo seja revisto. A decisão, ela tem que me ser desfavorável para que eu tenha interesse jurídico. Se a decisão não me é desfavorável, isso que eu estou falando de réu. Se eu estou falando de Ministério Público, quando é que a decisão é desfavorável ao MP? A decisão é desfavorável se nós estivermos diante de uma sentença via de regra, né? É desfavorável se nós estivermos diante de uma sentença absolutória. Para a decisão, para eu poder exercer meu direito de recurso, para eu ter interesse jurídico, a decisão tem que me ser desfavorável. Está lá no 577, parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Eu só vou ter interesse na reforma ou modificação da decisão se a decisão me for desfavorável. Se a decisão me for desfavorável. E aqui, para encerrar, eu abro para vocês apenas um parêntese no que diz respeito ao Ministério Público. Como eu disse, classicamente, o Ministério Público ele tem interesse em que seja revista uma decisão absolutória. Classicamente. Porque, na verdade, o promotor de justiça, ele disse que ele é uma parte imparcial. Ele não só é parte, como também é fiscal da lei.
Nada impede que um promotor tenha proposto uma ação, com base no que foi levantado na investigação, ele propõe a ação, só que no transcurso do processo, na instrução processual, ele vê que a situação não é bem aquela que estava na investigação, ou a defesa consegue fazer prova em contrário, nada impede que ele, que propôs a ação, num primeiro momento, ele acreditava que a pessoa era responsável, nada impede que, ao final da instrução, quando das suas alegações finais, ele peça a absolvição. Se o MP pode pedir absolvição na ação penal pública, ele pode recorrer não só da sentença condenatória, da sentença absolutória, como também da sentença condenatória. Ele pediu a condenação e o juiz absolveu. Perdão, ele pediu a absolvição e o juiz condenou. Ele pode recorrer. Ou ele pediu a condenação e o juiz realmente condenou, mas o réu é primário de bons antecedentes, ao invés de dar uma pena mínima, o juiz deu uma pena máxima. Ele também pode recorrer. Aí, na condição de fiscal da lei. Quando é que o Ministério Público não pode recorrer para condenar o réu? Ele não pode recorrer para condenar com o propósito de que a sentença seja condenatória, se nós estivermos diante de uma ação penal privada. Se nós estivermos diante de uma ação penal privada, em que quem propõe a ação é a vítima, né, é o ofendido ou a família do ofendido, é o querelante, neste caso, o Ministério Público atua na ação penal privada como fiscal da lei. Concluído o processo, dada a sentença, ele só pode, na condição de fiscal da lei, ele só pode recorrer se o réu for condenado. Ele só tem legitimidade para recorrer se o réu for condenado. Ele não tem legitimidade para recorrer se o réu for absolvido. Se o réu for absolvido, ele não tem legitimidade para pedir a condenação. Por que ele não tem legitimidade para pedir a condenação? Porque ele não é titular da ação penal. O titular da ação penal é o querelante, é a vítima, é o ofendido. Tranquilo? Gente, aqui eu vou encerrar com vocês. Esse material vai estar disponível com vocês. Aqui eu vou encerrar porque tenho aula daqui a pouquinho. De toda forma, foi um prazer muito grande aí dar aula para vocês. Vocês estão no 6º período, provavelmente, a menos que eu mude de matéria, nós não vamos nos encontrar mais. Mas, alguma dúvida aí a respeito de recurso? Professor. Sim. Essa é a última aula? Essa é a nossa última aula. É uma coisa que eu gostaria de falar, professor. Primeira coisa, eu gostaria muito de te agradecer por esse semestre, por o senhor ter explicado a matéria com muita dedicação, com muita atenção, porque uma coisa que eu entendo é que a gente, passando por esse momento todo, que foi uma tribulação, claro, para a vida de todo mundo, mas aí eu vejo a dedicação de cada professor, cada funcionário, cada colaborador, dedicando para conseguir esses ideais continuarem alcançando. E uma coisa eu vou te falar, que o senhor pode ter a certeza que o senhor contribuiu para o crescimento meu e de meus colegas, primeiramente como pessoas, porque não tem como a gente ser bons profissionais sem primeiramente a gente ser grandes seres humanos. E aí, professor, muito obrigado. E aí, esse legado que o professor deixa, ele é muito bonito, porque é o seguinte, é através dele que a gente consegue ter uma construção de uma sociedade mais justa, e é claro, a gente consegue ter todas as ciências. E uma fala que eu gosto muito da Bíblia é a seguinte, que muitos são os dons, e o único é o Espírito. E o professor, ele representa isso. Todos esses dons que a gente tem hoje, eles são aperfeiçoados pelos professores. Muito obrigado. Eu sempre vou lembrar muito do senhor, como uma pessoa muito dedicada,
é uma pessoa que sempre está à disposição dos seus alunos, que quer trazer para seus alunos, além das matérias, um aprendizado de ser humano. Muito obrigado, e precisando de mim é só falar. Eu que agradeço, Bernardo, eu que agradeço. Estou lá à disposição, estou à disposição aí na faculdade. Qualquer demanda que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. E realmente, eu gosto muito de dar aula, é um prazer muito grande. E, enfim, estou à disposição para o que precisar. Muito bom, muito obrigado aí pelas palavras. Professor, a colega Ana Cláudia está querendo falar com o senhor? Sim, pode falar, Ana. Bom dia, Pedro, tudo bom? Tudo jóia. Ô, Pedro, então, eu até tive te enviando uns e-mails a respeito Uhum, da questão da minha nota, é sim. porque eu vou até te enviar um print que não sei o que está acontecendo, porque não foi lançado para mim a questão da nota. Eu vi lá o que você colocou, e não sei do que aconteceu, que não foi lançado para mim a nota. Uhum. Aí eu não sei se eu poderia estar essa conversa que a gente vai ter. Esse e-mail não foi respondido, não? É porque eu recebi vários e-mails. Não, é por isso que eu estou te dizendo. Você me respondeu um e-mail ontem falando Uhum, que você teria lançado as notas. Você até me mandou um print do seu uhum, lançamento no e-mail. uhum. Só que eu estou dizendo assim que mesmo o print que você me enviou, eu certifiquei de novo e não foi lançado. Agora de Aí, manhã, você olhou? olhei. Aí eu vou Ah, fazer o tranquilo. seguinte, eu vou te enviar novamente o print, então, por e-mail, para você verificar como é que está a minha situação. Ótimo, ótimo. Envia sim. O que aconteceu foi Uhum. que, como teve a possibilidade de encaminhamento de alguns trabalhos via e-mail, aí acaba que tumultuou, porque são 5 turmas, e aí eu posso ter deixado passar a avaliação de um ou outro. Mas as pessoas com quem eu estou fazendo contato, estou certificando que encaminharam os trabalhos, as notas estão sendo alteradas. Eu Mas, também aconteceu isso comigo. Na verdade, comigo está tendo dois problemas. A primeira avaliação não foi lançada e os meus trabalhos também não foram lançados. E eu tenho os uhum, e-mails que foi enviado e os últimos ótimo. também. Faz contato, passa o e-mail aí novamente. É Ana, seu nome, Ana, Ana? Ana Cláudia Sampaio. Ana Cláudia Sampaio. Tranquilo, Ana, eu vou ver essa situação, pode deixar. E se Aham, não houver alteração, você pode me cobrar de novo. Aí é um tá bom. problema no sistema, ainda mais se eu te respondi positivamente, é um problema no Aham. sistema, mas nós Eu vou te brigamos com o enviar. sistema. O mesmo print que você me enviou, eu vou te enviar da minha tela e aí você dá uma olhada. Ótimo, tranquilo. Tá, Aham. E Jaia. do mais, obrigada aí como o Bernardo já disse as belas palavras aí, valeu pelo semestre, foi um semestre difícil e complicado para todos, mas esperamos que Uhum. isso se regularize, né, no próximo. Se Viu, Deus professor? quiser. Se Valeu Deus aí, quiser. obrigada aí pela atenção, tá? Por nada, gente. Até mais, Até tchau. mais. Professor, a última coisa, Sim, uma coisa que Bernardo. você falou que eu percebi, isso me emocionou muito, é o senhor falando que gosta muito de ser professor, isso deixa a gente muito emocionado, viu, professor? Ah, que bom. Porque Na verdade, assim, é um sonho, na verdade, era um sonho antigo que eu vinha protelando, deixando realmente para os profissionais da área, para quem efetivamente é professor, só que agora eu já estou caminhando o propósito de fazer um mestrado. e aí, Deus, professor, todas, igual o senhor falou, igual eu percebi, todas as fases, elas têm um propósito de Deus, igual o senhor, protelou um pouquinho para ser professor, mas o senhor conseguiu, e aí depois o senhor vai fazer mestrado, depois, se Deus quiser, doutorado, pós-doutorado, e o que acontece? Deus, todas as fases da vida da gente, Deus, ele prepara elas. Sim, sim, sim. Bom, gente, deixa eu caminhar aqui que eu tenho mais uma aula daqui a pouquinho. Um abraço, estamos à disposição.
Vou falar para vocês qualquer coisa, eu estou na delegacia. Não, na delegacia não é lugar bom de ir, não. Vai lá para tirar um passaporte, para viajar, para fazer uma viagem bacana. Tranquilo? Um abraço, gente. Deus te abençoe, professor. Amém.